Olá pessoal, estamos aqui retomando os nossos vídeos. Paramos praticamente por uma semana, né? Quase uma semana. É verdade. Houve alguns desencontros de presença, né? É isso, cada um estava em um lugar. E aí a gente ficou sem fazer, mas hoje estamos voltando nessa terça, 4 de junho, com a nossa lição baseada no livro de Ageu. As primeiras coisas primeiro. Que título interessante, né? Quase redundante, né? E tem como verso para memorizar. O que, Carlos? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8. Pois é, eu gostaria de trazer uma coisa para mim que é muito legal, que eu achei que os profetas menores têm histórias muito interessantes, né? Muito edificantes mesmo. E hoje nós chegamos numa dessas histórias bem interessantes, que Deus prometeu que o templo seria reconstruído, o local de adoração de Israel seria reconstruído. E o profeta que ele usou agora, não para... o livro de Ageu tem uma roupagem um pouco diferente, ele não é nem tanto aquele profeta que dá a repreensão, não. Ageu é um profeta que traz a mensagem de esperança de Deus para o povo. Fala assim, olha, não temas, Deus é com vocês. E justamente é o título da nossa lição de hoje, Não Tema, que traz para nós um dos textos bem bonitos dos profetas menores, Ageu 2, de 4 a 5, que fala assim, no entanto, tenham coragem, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente deste país, trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês, portanto não fiquem com medo. Ageu foi um agente de Deus para dizer assim, olha, eu nunca abandonei vocês. Deus nunca abandonou Israel, independentemente da situação que Israel estivesse, até mesmo quando Israel estava sendo um povo rebelde. Interessante, Zorobabel foi um remanescente que Deus escolheu para reconstruir o templo, só que Zorobabel não tinha os recursos necessários para a reconstrução do templo. E isso nos traz algo muito interessante. Quando os recursos de Israel eram poucos e escassos, era quando ficava mais provada a necessidade que Israel tinha de Deus. Isso nós temos que ter em mente sempre. E um outro fator interessante, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que já estava ali naquele momento, sempre esteve no meio do seu povo para reanimar, para restaurar todas as coisas. A presença de Deus garante plenitude de bênçãos. E o interessante é que Ageu foi o profeta que levou o povo a ter em mente que o seu agir faria com que as promessas divinas se cumprissem. Ou seja, se o povo estivesse firme nas mãos de Deus para reconstruir o templo, para reconstruir Jerusalém, as bênçãos de Deus que ele prometeu que reconstruiria seriam abundantes sobre o povo. Isso é interessante. Nós somos os primeiros agentes da bênção de Deus, porque a bênção de Deus vem para nós. Então se nós não nos colocarmos nas mãos dele para receber essa bênção, ele não vai poder nos abençoar. Temos que ter isso em mente. E um outro fator interessantíssimo. Ageu foi um agente de Deus para dizer assim, preservem o bem, povo de Israel, para que assim vocês encontrem o significado e o propósito da vida. Esse é o grande significado da vida humana. Preservar o bem, a imagem de Jesus em nós. Não podemos esquecer disso. Trimestre passado, que a imagem de Jesus em nós é o sentido de nós vivemos. Isso nós devemos ter em mente. E não se esqueça, não tema, o Espírito de Deus está com você sempre. Verdade. A lição de jovens tem por título Começando com a Fundação Certa. Nós vimos, através do estudo, até como o Gil já comentou, que o povo, ao voltar do exílio, eles voltaram com a promessa de construir um templo para Deus, para adoração. Mas aquele povo, no momento em que retornou, eles começaram a se preocupar com suas coisas pessoais, cada um começou a seguir sua vida e acabaram esquecendo e não cumprindo a promessa que eles tinham com Deus. E Deus, nós vemos que ele levou um bom tempo ainda, sem cobrar isso. Mas chegou um momento em que ele cobrou, afinal era uma promessa, ele cumpre suas promessas. E nós também, ao fazermos uma promessa para Deus, devemos cumpri-las. E ele fez uma exortação, como ele fez lá em Mateus, que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não que Deus seja egoísta, não, vocês têm que me buscar primeiro. Vocês têm que primeiro vir a mim para receber as bênçãos. Mas porque ele sabe que realmente nós só teremos as bênçãos, nós só conseguiremos trilhar um caminho correto e justo com a presença dele. Então, no momento em que ele busca isso, ele quer trazer o seu povo para o seu lado, para que o povo seja feliz, porque ele sabe. E o que ele mais quer
é a nossa felicidade, né? Um outro ponto que nós observamos é que nessa sociedade muitas pessoas vivem sozinhas e ninguém gosta disso, né? Quem gosta de viver sozinho? E infelizmente o pecado acabou nos afastando e muitas vezes nos isolando, porque fez com que a nossa comunhão com Deus fosse rompida lá no Jardim do Éden. E isso acabou isolando. Mas nós vemos através desse livro de Ageu que Deus estende a mão. No momento em que o povo escutou o apelo de Deus, aí naquele momento foi movida a ação. E quando eles retornaram ao lugar da construção, para realmente começar ali, foi completa a promessa, e Deus fez uma promessa ainda mais grandiosa, que está na mesma proporção que foi para aquele povo, para nós hoje. Porque nós não podemos deixar de lembrar que o principal objetivo desses livros é fazer perceber que nós estamos na mesma situação que eles, se nós formos analisar. E Deus disse o seguinte: eu estou com vocês. Que maravilha, né? Saber que Deus, aquele que nos criou, aquele que criou o povo, continuava com ele, estava com eles, né? Que maravilha. E outro ponto importante, quando os judeus que retornaram para construir aquela fundação, e eles já tinham visto aquele templo, o mais antigo que Salomão construiu, eles choraram. Choraram porque viram que o templo de Salomão era muito mais belo, isso, muito mais bonito, muito mais incrível. E eles choraram de tristeza, né? Porque eles achavam inadequado aquilo ali. Mas Deus mais uma vez disse: não tenha medo. Muitas vezes nós tomamos decisões com base no medo, nós nos preocupamos: será que isso está certo? Será que eu devo fazer isso? Mas Deus está ao nosso lado nos dizendo: não tenha medo. Com certeza, se nós estivermos tomando decisões pautadas no que Deus deseja para nós, não temos o que temer, pessoal. E só mais um ponto que nós observamos nessa lição é quando Deus chama lá em Ageu 2:23, ele fala que farei de você um anel de selar. Essa expressão anel de selar é algo muito importante, porque é muito valioso, traz pedras preciosas, metais preciosos, é feito de metais preciosos, e traz o selo do seu proprietário. Em documentos oficiais pode ter sido usado a marca de selar. Então é algo muito importante. Deus, com sua ternura, disse que faria daquele povo um anel de selar, ou seja, seria algo que seria muito importante para ele. Então que nós possamos, pessoal, sempre estar confiando nesse Deus. E não tenhamos medo, que Ele está conosco, assim como esteve com aquele povo. Verdade. É isso aí, Até pessoal. amanhã.